boa noite. A minha satisfação mais uma vez estar aqui participando com vocês. E hoje os temas que nós vamos abordar são os glicopeptídeos, a família dos glicopeptídeos e das glicosamidas. Então vamos começar pelos glicopeptídeos. E a gente começa falando que é uma família que surgiu na década de 50, tá? A despeito de ser um antibiótico, de serem antibióticos que têm atuação sobre outras formas bacterianas, mas desde o início, quando a droga estava sendo descoberta e pesquisada, ela já foi direcionada para tratamento das graves estafilococcías, que desde aquela época já se começava a mostrar um problema, tanto quanto à gravidade, quanto ao padrão de resistência às drogas existentes na época e atualmente, que são antibióticos, são bactérias que têm um padrão de resistência aumentado, exacerbado. Tá? Assim que foi lançado, os glicopeptídeos passaram a ter um papel de destaque, mas depois, até por defeitos, né, por situações de controvérsias das formulações iniciais, mais recentes, eles passaram a ter um papel coadjuvante, como sendo um antibiótico de reserva, fato esse que atualmente mudou radicalmente nos dias atuais. São antibióticos, todos os componentes da família de estrutura grande, uma estrutura complexa, constituída por grandes moléculas de açúcar, contendo aminoácidos e açúcares. O primeiro dos glicopeptídeos lançado foi a vancomicina. Ela foi descoberta por esse pesquisador, McCormick, e ele é obtida naturalmente em cultivos de um fungo, que é o Streptomyces orientalis. Ela foi introduzida no ano de 1956, e desde do seu lançamento, como a gente já citou anteriormente, é um antibiótico que foi lançado para fazer frente às graves estafilococcías, e desde aquela época já representava um problema por se tornarem cada vez mais frequente o número de cepas produtoras de beta-lactamase, dessa forma resistente aos beta-lactâmicos em questão na época lançados. Uma questão que precisa ser dita é que aquelas preparações iniciais, elas eram preparações extremamente impuras. Elas continham, dentro de um frasco de vancomicina, 30% de substâncias que eram desconhecidas. Você não sabia exatamente nem o que estava presente ali. Esse grau de impureza elevado dessas preparações iniciais de vancomicina, né, fez com que os efeitos adversos, e aqui nós estamos falando de efeitos adversos ligados à toxicidade, todos os glicopeptídeos são drogas que podem ter efeitos tóxicos sobre determinados sítios do corpo humano, fez com que essas reações adversas elas fossem consideravelmente importantes. Tá? Só que nós estamos falando no início da década de 50, quando as drogas que foram inicialmente utilizadas para fazer frente aos estafilococos já começavam a dar sinal de falência, que foram as penicilinas naturais. Lembrar que nessa época nós não tínhamos o desenvolvimento das penicilinas semissintéticas, que vieram alguns anos depois, e você não tinha alternativa melhor. Então, esses efeitos que não eram desprezíveis, eles eram tolerados, porque você não tinha outra alternativa, então você tinha que realmente usar a vancomicina e ir fazendo uso dessa droga, tentando minorar, mitigar esses efeitos tóxicos que essas apresentações iniciais da vancomicina apresentavam. Hoje em dia, essa situação mudou, porque foram obtidas amostras mais purificadas e fez com que os efeitos que aconteciam com muito mais frequência passassem a ocorrer agora atualmente com uma frequência um tanto quanto menor. Sem contar que houve também a alteração no padrão de resistência dos estafilococos a outros antibióticos que foram lançados para fazer frente a ele e que começaram a apresentar falência. Vamos falar um pouquinho sobre o mecanismo de ação. A gente está falando de um grupo de antibióticos que, da mesma forma que os beta-lactâmicos, são antibióticos que atuam sobre a síntese da parede celular bacteriana. Então, como a gente viu com relação aos próprios beta-lactâmicos, uma condição básica, uma condição sine qua para que um antibiótico bactericida de parede atue, é que ele exige que a bactéria esteja em processo de multiplicação. E aí ele induz uma síntese defeituosa dessa parede celular. Isso vai fazer com que ocorra o que nós chamamos de uma lise osmótica da célula bacteriana. Mas esse antibiótico, esse é o principal efeito da vancomicina, de todos os glicopeptídeos, tá? Mas ele também tem efeitos secundários. Ele consegue atuar sobre os ribossomos, e aí ele vai interferir na síntese de RNA. Ele atua também alterando a permeabilidade seletiva da membrana citoplasmática,
e aí atentem a uma situação. Parede celular é uma estrutura que a célula humana não possui, mas membrana citoplasmática nós temos nas nossas células. É uma estrutura que faz parte das células do corpo humano. Então, os principais efeitos adversos ligados à toxicidade se dá com relação a essa estrutura que é compartilhada por tanto a célula bacteriana como a célula humana, o qual os glicopeptídeos têm atuação. E outra forma de ação do antibiótico é que ele exerce um efeito pós-antibiótico em concentrações subinibitórias. Ele atua sobre essas estruturas, sobre esses pelos ou piles, né, que algumas bactérias têm, e isso diminui a adesividade dessa bactéria ao tecido. Consequentemente, a bactéria perde uma parte da sua capacidade de se fixar e multiplicar no tecido, causando assim efeitos deletérios. Vamos agora abordar o espectro de atuação da vancomicina. A gente pode relacionar a atuação da vancomicina sobre Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Corynebacterium diphtheriae, Bacillus anthracis, Actinomyces, Gonococcus, Clostridium e Peptostreptococcus. Se a gente for reparar, sobre todas essas formas aqui, você tem antibióticos que são dotados de menos efeitos adversos, antibióticos que são mais baratos, mais acessíveis, tá? E antibióticos que têm uma atuação melhor do que a própria vancomicina sobre essas formas que nós citamos. Então, sobre essas formas, a vancomicina não é um antibiótico de destaque. Agora, quando a gente começa a falar de Staphylococcus epidermidis e principalmente Staphylococcus aureus, aí a situação muda, porque são bactérias, principalmente Staphylococcus aureus. E se nós estivermos falando de Staphylococcus aureus de ambiente hospitalar, o padrão de resistência a drogas ele é muito elevado. E aí a vancomicina tem os seus melhores efeitos, ela exerce as suas melhores indicações. E essa atuação da vancomicina sobre o Staphylococcus, notadamente sobre o Staphylococcus aureus, é independente da sensibilidade à penicilina. Porque se não fosse, se a gente pega uma cepa de Staphylococcus que é resistente, que é sensível à penicilina, nós não teríamos necessidade de gastar um antibiótico como a vancomicina, e você atuaria com a penicilina, né? Ele fica reservado para aquelas cepas com padrão de resistência a beta-lactancos aumentado. Outra bactéria que tem também um padrão de resistência alargado, que você tem um perfil de resistência complicado, são os chamados enterococos, seja ele o Enterococcus fecalis e o Enterococcus faecium. Vale citar que sobre essas bactérias, na posologia usual, a vancomicina ela vai ter uma atuação bacteriostática. Ela não vai matar a bactéria, ela vai parar o processo de replicação bacteriana. E se nós tivermos a oportunidade de escolher se eu quero que um antibiótico, se nos for permitido, se eu quero que um antibiótico paralise a multiplicação bacteriana ou que ele elimine essa bactéria, logicamente eu vou escolher que seja um antibiótico bactericida, que ele tenha uma atuação bactericida, que ele mesmo extermine, que ele mesmo mate, que ele mesmo elimine a bactéria. E nós conseguimos fazer isso com a vancomicina em relação ao Enterococcus. Só que a toda ação, a gente precisa lembrar que tudo será cobrado um preço. Tudo tem um preço, a toda ação corresponde uma reação. Então, eu posso tornar a vancomicina um antibiótico bactericida ante ao Enterococcus se eu aumentar a dose da vancomicina e se eu associar o aminoglicosídeo. E aí vamos ver o preço a ser pago. A gente acabou de falar que é um antibiótico tóxico, tá? E particularmente falando aqui que nos interessa com a relação à associação ao aminoglicosídeo, ele tem uma toxicidade sobre o rim. Então, na hora que eu aumento essa dose do antimicrobiano, ou que eu associo com outra droga que também já é nefrotóxica, os riscos de eu causar um efeito deletério sobre esse rim vai aumentar. Lembrar que efeito tóxico ele é diretamente proporcional a tempo de utilização da droga e dose de utilização da droga, diferente do efeito do fenômeno alérgico, que independe de tempo e de dose. Aqui não, nós estamos falando de toxicidade. O preço a ser pago seria aumentar o risco dos efeitos tóxicos da vancomicina, mas algumas vezes nós precisamos correr esse risco porque a situação do paciente pode demandar de eu mudar o perfil de atuação do antimicrobiano.
Bom, vamos falar aqui de uma breve, vamos dizer, história da evolução da resistência do Staphylococcus aureus. Saudosos tempos esses, né? Tempos que não vão voltar mais. Né? Só lembrando, vocês devem ter visto na aula de penicilina com o professor Zé Maria, e quando a penicilina foi lançada, isso no início da década, final da década de 30, início da década de 40, os estafilococos, inclusive os estafilococos aureus, eles eram altamente sensíveis às penicilinas. Tá? O primeiro paciente tratado com penicilina, ele simplesmente tinha uma septicemia por estafilococos. E foi um paciente que teve uma evolução inicialmente muito boa, aí só não conseguiu se salvar, infelizmente o paciente veio a falecer, porque os estoques de penicilina que era fabricado naquela época artesanalmente acabaram. E aí você não tinha como mais administrar e o paciente evoluiu. Mas a resposta inicial terapêutica foi excelente. Mas, infelizmente, isso é coisa do passado, faz parte dos livros de histórias, estafilococos com sensibilidade, principalmente estafilococos aureus, com sensibilidade plena às penicilinas, notadamente às penicilinas naturais. Bom, então nós acabamos de falar que a penicilina foi introduzida em 1941 e tinha uma atuação excelente sobre estafilococos aureus. Isso começou gradativamente a mudar. Tá? No início da década de 50, se percebeu que a curva com relação à sensibilidade do Staphylococcus aureus à penicilina, ela começava a subir, o padrão de resistência, até que em 1955, 50% das cepas de Staphylococcus aureus eram resistentes às penicilinas naturais. Lembrar que nessa época não existia penicilina semisintética. E você tinha que ter uma alternativa para fazer frente a essa situação, porque você estava perdendo uma arma terapêutica. Eis que chegou, em 1956, a vancomicina. A velha vancomicina, com todas aquelas impurezas e com todos os seus efeitos tóxicos, mas não se tinha outra alternativa melhor para fazer frente. Então, lançou-se mão da vancomicina e ela começou a ser utilizada e começou a combater e eliminar essas cepas de estafilococos que resistiam às penicilinas naturais. Isso começou a mudar no início da década de 60, particularmente, especificamente em 1962, com o surgimento das penicilinas semissintéticas, notadamente o grupo das isoxazolil-penicilinas. Existiam aproximadamente em torno de 4, hoje nós só temos um representante desse grupo. Então, nós tínhamos a cloxacilina, a dicloxacilina e a meticilina, que foram todas abandonadas, e hoje nós só temos a oxacilina. Só um lembrete, só uma menção, que apesar de a meticilina ela não ter tido muita importância do ponto de vista terapêutico, fica marcado até hoje, porque ela é a referência quando a gente quer se dirigir, quando a gente quer se referir aos estafilococos aureus que têm resistência às penicilinas. Então, nós denominamos que são estafilococos aureus meticilino resistente. Até hoje, essa denominação ainda é utilizada. Então, com o surgimento das penicilinas no início da década de 60, com perfil de resistência à inativação enzimática pela beta-lactamase, aquela velha vancomicina que ensejava uma série de efeitos tóxicos e adversos, ela foi abandonada. Não se fazia mais sentido você usar. E se pensou que o problema estaria por si resolvido, até se começar a se deparar com cepas de estafilococos com o padrão de resistência às penicilinas que foram sintetizadas inicialmente para fazer frente a esses estafilococos. Isso começou de forma insidiosa, até que no início da década de 80, essa disseminação foi muito grande, você começou a ter um percentil muito alto de cepas de estafilococos com o padrão de resistência à meticilina, somado ao fato que a indústria farmacêutica ela conseguiu refinar a produção de vancomicina. Vocês percebam que estão aqui aspirados, né, a nova vancomicina, nova no sentido que a sua fabricação começou a ser refinada, aquela quantidade grande de substâncias anômalas ao antibiótico que continham as preparações iniciais deixaram de existir e os efeitos adversos, os efeitos tóxicos, eles baixaram consideravelmente. Então, a vancomicina voltou aqui novamente a ter um papel de vanguarda, voltou a ter um papel novamente de atuação frente a essas graves estafilococcías. E, mais uma vez, a gente se enganou pensando que o problema estaria resolvido e o problema não estava resolvido, e a gente sabe que não está, porque em 1997
se começou a detectar cepas Staphylococcus aureus com sensibilidade intermediária à vancomicina, isso no ano de 97, e no ano de 2002, nós começamos a detectar cepas Staphylococcus aureus com padrão de resistência completa às vancomicinas. E é essa corrida constante que nós temos com relação à resistência bacteriana. Nós estamos sempre um passo atrás, né? As bactérias, elas estão à nossa frente no que toca essa questão de perfil de resistência. E a situação continua, né? Essa situação, infelizmente, continua progredindo. Bom, e o que é que se explica para essa resistência dos estafilococos com relação à vancomicina? Aqui a gente tem o processo de multiplicação da célula bacteriana, especificamente falando dos estafilococos, os precursores da parede celular, que são sintetizados, e um dos principais desses componentes da parede celular bacteriana é o chamado peptidoglicano. Na hora que você vai fazer a multiplicação da bactéria, a vancomicina se associa a esse peptidoglicano e você tem um padrão de uma produção de uma parede celular com defeito. E aí ocorre aquilo que nós já citamos anteriormente, que é a lise osmótica. A capacidade de permeabilidade seletiva da bactéria é perdida por essa parede celular defeituosa, e como ela tem um meio interno muito mais concentrado do que o meio externo, a água vai entrar e essa bactéria vai sofrer plasmoptise. Isso é o que ocorre quando a bactéria não tem resistência à vancomicina. Só que a bactéria aprendeu, entre aspas, a sintetizar o peptidoglicano mutante. E isso propicia uma falha. Essa ligação da vancomicina com o peptidoglicano não ocorre. Ocorre uma falha, e aí você tem a síntese de uma parede celular íntegra, composta, certo? Concreta, e que consegue desenvolver esse processo de permeabilidade seletiva, e nós temos, por conseguinte, a sobrevivência dessa célula bacteriana por resistência à vancomicina. Bom, devemos ressaltar também a resistência dos enterococos, começaram a ser detectada em 89, e desde lá vem curva exponencial com relação à resistência do enterococo à vancomicina. Bom, vamos abordar um pouquinho a farmacocinética da vancomicina. Ele é um antibiótico que não tem absorção por via oral. Tá? Só existe uma única exclusiva indicação que é combatida por alguns prescritores, alguns pesquisadores, de utilização da vancomicina por via oral, que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente. A sua administração é por via parenteral. Quando a droga era administrada por via parenteral intramuscular, isso foi abandonado porque ela é uma droga bastante irritante para a musculatura, ela causa muita dor, então ela foi abandonada para a utilização exclusiva pela via parenteral endovenosa. A partir da sua administração, é uma droga que vai determinar níveis terapêuticos do líquido pleural, líquido pericárdico, líquido sinovial, fígado, pulmão, coração, tecido ósseo e interior do abscesso. Atenção a essas duas localizações aqui. Tecido ósseo articular e o interior de abscesso são locais onde a maior parte dos antimicrobianos tem uma dificuldade muito grande de concentração. Isso é um ponto de destaque para a vancomicina. A vancomicina não tem capacidade de ultrapassar as meninges normais. Agora, ela consegue o fazer quando ocorre um processo inflamatório dessas meninges. Em defesa da vancomicina, a gente pode citar o que é que o antibiótico vai fazer para além da barreira meningoencefálica se não ocorre inflamação. Não há necessidade do antibiótico lá, né? Mas ainda assim, mesmo com as meninges inflamadas, o percentil de vancomicina que consegue ultrapassar essas meninges, mesmo diante de um processo inflamatório, ele é muito variável. Então, você não tem um perfil único, você não tem um perfil seguro de concentração do antibiótico para além da barreira hematoencefálica. Então, na hora que você vai adotar uma terapêutica, especificamente falando de uma meningite com vancomicina, você teria algumas opções. A primeira seria você esperar uma resposta terapêutica, mas vamos atentar que nós estamos diante de um processo infeccioso grave. E muitas vezes eu não tenho tempo de 48 horas, 72 horas, para esperar uma resposta terapêutica. Nesse intervalo de tempo, meu paciente pode agravar tanto que eu vou perder o paciente. Então, outra possibilidade de eu saber se eu estou tendo sucesso ou não com relação à vancomicina seria eu fazer a dosagem dessa vancomicina
no líquido cefalorraquidiano. Então, é um processo que já dá algum tipo de trabalho, é um processo que não é incruento, você vai trazer alguma possibilidade de trauma, e, inclusive, o próprio processo em si de punção já pode carregar alguma situação de carregar alguma bactéria para o interior e piorar aquele processo inflamatório. Outra situação possível seria a administração intratecal da vancomicina. Só que aí você começa a ver que a situação fica um tanto quanto trabalhosa e, às vezes, até perigosa para o paciente, e muitas vezes a vancomicina é preterida, né, para fazer frente a situações de processo inflamatório no sistema nervoso central. Ela ultrapassa a barreira placentária em níveis que correspondem a 20% dos níveis séricos. Isso já pode determinar algum efeito deletério da vancomicina, algum efeito tóxico sobre o concepto. A ligação proteica é variável em torno de 10% a 55%. Talvez aqui esteja a explicação para aquela penetração irregular que nós acabamos de falar sobre através da barreira placentária. A gente sabe que qualquer antibiótico que queira ultrapassar a barreira, ele não pode estar ligado à proteína, ele tem que estar desligado. Então, quanto maior for a taxa de ligação, maior a dificuldade do antibiótico em ultrapassar a barreira. É um antibiótico que não sofre metabolização, e aí toda vez que a gente fala, que a gente dá informação, que a gente lê informação, que um antibiótico não sofre metabolização, a gente precisa lembrar do fígado. É lá que ocorre o processo de metabolização na maior parte das drogas. Tá? Então, isso eu quero dizer que eu não tenho que me preocupar se eu estou diante de um paciente com insuficiência hepática na hora que eu administro uma droga como vancomicina, porque ela não sofre risco de sofrer acúmulo por conta de um processo ao qual que não se dá sobre ela, que é a não metabolização. A meia-vida dessa droga está em torno de 4 a 6 horas, e a eliminação dela é eminentemente renal, 80% em atividade por filtração glomerular. Essa questão da eliminação ser exclusivamente, quase totalmente renal, ela é tão verdadeira que nos pacientes acometidos por insuficiência renal instalada, aquele paciente que já tem uma insuficiência renal instalada irreversível, então não faz mais nenhuma diferença eu administrar uma droga que seja nefrotóxica, que vai atuar sobre um órgão que já não tem mais função. Não é o caso dos pacientes que ainda têm atividade e alguma função renal. Mas aqueles que já têm uma insuficiência renal completa, que você não tem mais o que fazer com relação à recuperação daquele rim, então você pode administrar a droga. Nesses pacientes que têm insuficiência renal completa, a meia-vida que era no paciente normal de 4 a 6 horas, aqui passa a ser de 7 dias e meio. Então, você vê a extensão grande de tempo, a droga não é metabolizada, ela demora a ser eliminada, tá? Então ela permanece em torno de 7 dias e meio circulando. Indicações de posologia. A principal indicação realmente é no tratamento das estafilococcías graves, notadamente sobre micro-organismos resistentes, com perfil de resistência à meticilina, Staphylococcus aureus meticilina resistente, ou naquelas situações que eu tenho um agente etiológico, no caso do Staphylococcus aqui em questão, e que o paciente seja alérgico a beta-lactâmico, então aqui também a vancomicina entraria como alternativa terapêutica. Alguns exemplos de situações graves determinadas pelo agente etiológico Staphylococcus. Outro exemplo que grave é a endocardite. Nesse caso aqui, a vancomicina ela precisa vir associada com outra droga, que pode ser um aminoglicosídeo de rifampicina. Lembrar, mais uma vez, nunca é demais repetir, que nós estamos diante de 2 drogas nefrotóxicas, aminoglicosídeo e vancomicina. Então, o cuidado aqui tem que ser redobrado. Outra possível situação é no caso de osteomielite ou artrite séptica, por conta de 2 particularidades aqui em questão. A primeira é a boa concentração do antibiótico, concentração terapêutica nesse tipo de localidade. E a segunda é que, se a gente pensar no agente etiológico mais prevalente nessas situações, é o Staphylococcus aureus, ao qual a vancomicina tem uma excelente indicação. No caso do tratamento da enterocolite pseudomembranosa, que é causada pelo Clostridium difficile, tá? A vancomicina ela pode ser utilizada, e aqui ela seria a única indicação de você fazer a vancomicina por via oral. Lembrar que nós falamos que ela não é absorvida. Mas nessa situação, o que eu quero do antibiótico é que ele permaneça na luz intestinal e que ele não seja absorvido.
Só que muitos autores, muitos prescritores, eles têm preterido o uso da vancomicina em favor do metronidazol, que é uma droga que também pode ser utilizada nessa situação, pelo fato de ser uma droga que tem um custo muitíssimo menor, é um antibiótico muito mais acessível, e para que você busque não aumentar o índice de resistência do enterococo. A gente sabe que quanto mais eu exponho, quanto mais eu uso o antibiótico, certo? Maior o índice, ou maior a velocidade de instalação de resistência bacteriana. Na endocardite, pelo Streptococcus viridans, nos pacientes que são alérgicos à penicilina que é a droga de escolha, tá? Nas infecções pelo pneumococo, o padrão de nulo de resistência, é uma droga que pode ser utilizada também em situações de profilaxia, aqueles pacientes que já têm doença de válvula cardíaca, já têm alguma valvulopatia, que vão ser submetidos, por exemplo, a um procedimento odontológico, e você precisa previamente, anterior ao processo, ao tratamento odontológico, você precisa fazer uma dose de penicilina para que não haja, vamos dizer, uma implantação de alguns streptococcus que, porventura, caem na corrente sanguínea e vá se implantar naquela válvula já defeituosa. Isso é feito preferencialmente com a penicilina, mas nos pacientes que têm uma alergia à penicilina, a gente pode usar a vancomicina para essa situação específica. Outra situação são pacientes que vão fazer implantes protéticos. E aí a CCIH do hospital informa ao cirurgião que naquele hospital em questão você tem uma elevada incidência de estafilococos meticilino resistente. Então, é de boa conduta que o cirurgião faça profilaticamente a administração de vancomicina. Outra indicação de profilaxia seria nos pacientes transplantados de medula óssea ou nos pacientes com quimioterapia, e aí geralmente você faz uma associação com a quinolona fluorada. Os pacientes neutropênicos com febre, onde você tem um perfil de patologias, de agentes patológicos que podem estar envolvidos, a vancomicina vai entrar, geralmente associada com a ceftazidima e um aminoglicosídeo. Posologia para adulto com função renal normal é de 500 miligramas a cada 6 horas ou 1 grama a cada 12 horas. Nos anéfricos, a gente já falou, naqueles pacientes acometidos de insuficiência renal irreversível, você vai administrar 1 grama uma vez por semana. Em crianças, neonatos e lactentes, 500 miligramas por quilo por dia a cada 12 horas, e em crianças maiores, 40 a 60 miligramas por quilo dia de 6 em 6 horas. Lembrar que é uma droga que precisa ser diluída em pelo menos 100 ml de soro fisiológico ou soro glicosado, e a velocidade de infusão não deve ser menor que 30 minutos. O ideal é que você faça o mais perto de 1 hora. Associar também, previamente, a administração de hidrocortisona, para que você diminua a incidência de flebite. E aí você deve fazer a hidrocortisona por uma via separada, porque as duas drogas são quimicamente incompatíveis. Então, você não pode jogar as duas substâncias na mesma diluição. Com relação aos efeitos adversos, é uma droga que tem efeitos adversos irritantes. Ela, quando era administrada por via intramuscular, ela causava dor intensa, isso praticamente foi abandonado, mas ela pode determinar flebite, principalmente se não observar a diluição e a administração prévia do corticoide. Existe outra possibilidade de efeito adverso tóxico, que é o chamado síndrome do homem ou do pescoço vermelho. Ele é muito parecido, ele se assemelha muito aos fenômenos de urticária que são relacionados à alergia. Aqui nós não temos fenômeno alérgico. Tá? Esse fenômeno do síndrome ou do pescoço vermelho, ele não é imunologicamente mediado. Ele vai apresentar exantema, prurido, angioedema, notadamente no terço superior do corpo, na parte superior do tórax, pescoço e face. Isso, volto a repetir, não tem nenhuma relação com alergia. Isso muitas vezes está relacionado a uma baixa diluição da droga e uma rápida velocidade de infusão. Simplesmente eu preciso interromper essa administração, fazer algum antihistamínico ali para diminuir a sensação de prurido local, rediluir a droga e aí espaçar a infusão desse antibiótico, que esse efeito vai cessar e vai desaparecer.
Nefrotoxicidade e ototoxicidade são antibióticos que contêm essa propriedade. E aí, mais uma vez, lembrar a possibilidade que você tem de associá-lo com outros antibióticos que mantêm a mesma característica. Os cuidados, volto a dizer, tem que ser redobrados. Mais uma vez, frisando que todos os efeitos tóxicos, eles são dose e tempo dependente. É uma droga que também pode determinar a ocorrência de neutropenia e exantemas, raramente aquela grave farmacodermia que nós conhecemos por Steven Jones. Passemos ao segundo componente da família, que é a teicoplanina. Ele foi um glicopeptídeo obtido também naturalmente em cultivos da Actinoplanes teicomicêticos. Foi lançado no mercado em 1978. Ele tem uma relação bem particular com a vancomicina, só que ele tem uma farmacocinética muito mais favorável e ele tem uma menor toxicidade e uma menor irritabilidade. O mecanismo de ação e espectro é o mesmo, ele compartilha com a vancomicina, o espectro é bem idêntico. Só que alguns consideram que ele é mais potente por atuar ante o estafilococcus e o enterococcus com concentrações menores que a vancomicina. Eu consigo fazer posologias menores e conseguir os mesmos resultados que eu consigo com doses maiores de vancomicina. A resistência é praticamente completa, é cruzada praticamente completa com a vancomicina, então não há segurança em você entrar com vancomicina, notar a resistência e mudar para teicoplanina. Isso não é permitido. A farmacocinética, existem apresentações para administração endovenosa, intramuscular e oral. Ela não determina níveis fetais e no leito materno, isso é uma segurança, quando há necessidade de se administrar em gestantes e nutrizes. Uma deficiência com relação à vancomicina é que aqui você não tem nenhum tipo de ultrapassagem da barreira hematoencefálica, mesmo na presença de inflamação. E aquilo que você administra de teicoplanina, ela vai dar níveis terapêuticos nos rins, pulmões, amígdalas, fígado, pâncreas, vesícula biliar e ossos. A ligação proteica é alta, você vê que a vancomicina era variável em torno de 10% a 5%. Aqui nós temos uma ligação proteica bastante elevada, em torno de 90%. E certamente essa é uma das explicações de ela não conseguir ultrapassar a barreira hematoencefálica. O padrão de metabolização continua o mesmo, é insignificante, não precisamos nos preocupar no paciente que tenha insuficiência hepática. A eliminação se dá de maneira mais lenta que a vancomicina e ela possui uma meia-vida mais alongada, que vai variar em torno de 70 a 100 horas. Indicações e doses da teicoplanina mantém as mesmas indicações da vancomicina, exceto na meningite, que já não é, pelo que a gente abordou, uma das suas melhores indicações, no caso da vancomicina para tratamento de meningite. O resultado é incerto. E ela é uma alternativa mais vantajosa pelas características que nós já falamos da teicoplanina. Ela está indicada a infecções graves por bactérias gram-negativas, incluindo aí septicemia, endocardite, osteomielite, pneumonias, celulite, entre outras. A posologia, a dose para criança menor de 12 anos, inicialmente você faz 10 miligramas por quilo de 12 em 12 horas, por um período que vai de 2 a 4 dias, dependendo da gravidade do processo infeccioso, e aí você termina a sua terapêutica reduzindo para 10 miligramas por quilo dia. Então, inicia-se com 2 administrações por 2 a 4 dias e termina após esse período com uma administração única diária. Para adulto, o esquema é semelhante, você inicia com 400 miligramas a cada 12 horas nas 3 primeiras doses. Alguns autores defendem até que você faça até as 6 primeiras doses, né, e depois você termina o esquema com 400 miligramas por dia. No tratamento da colite pseudomembranosa, que é uma droga que pode ser utilizada também nessa situação, embora aqui também se dê preferência para o metronidazol, pelas mesmas situações que nós já citamos com relação à vancomicina. Se você for utilizar a teicoplanina para colite pseudomembranosa, você vai fazer 200 miligramas de 12 em 12 horas por via oral, diluído em água destilada, por um período que vai de 7 a 14 dias. Com relação a reações adversas, ela é uma droga muito mais tolerada, ocorre em média 5% dos casos de todos os pacientes que tomam a teicoplanina, e é um paciente que pode apresentar
exantema urticariforme, febre, leucopenia transitória e hipoacusia transitória. Você vê que é um perfil de reação adversa bem mais aceitável e tolerável do que nós vimos com relação à vancomicina. E como a gente viu que a questão de resistência bacteriana, notadamente do Staphylococcus e do Enterococo, ela não é uma situação estável, é uma situação que vem aumentando numa proporção muito maior do que a gente desejaria no dia a dia, então, houve a necessidade do surgimento de novos componentes e se descobriram e se incorporaram à terapêutica médica novos componentes ligados a essa família, são chamados novos glipopeptídeos. Então, a gente fala que o aumento das infecções causadas pelos Staphylococcus, com o perfil de resistência à penicilina, com o perfil de resistência à vancomicina, da mesma forma o enterococo, tem mantido o interesse no desenvolvimento de novos componentes dessa família de antibióticos. E o primeiro dos novos glipopeptídeos surgiu em 2003, ele foi liberado para uso em 2003 pelo FDA, que é a daptomicina. Continua sendo um glipopeptídeo natural, ele é rapidamente bactericida contra patógenos gram-positivos, com destaque para Staphylococcus, com perfil de resistência à meticilina e com perfil de resistência completa à vancomicina. Pode ser utilizado ainda em situações que envolvam pneumococo com perfil de muita resistência, além de enterococo, vancomicina resistente. O desenvolvimento da resistência é raro. A gente vê que é uma droga que está sendo usada há 17 anos, praticamente, ante a vancomicina, que já vem aí há mais de 60 anos que vem sendo utilizada. Né? Não foi documentada até o momento nenhuma relação de resistência cruzada com algum outro antimicrobiano. Ela é administrada unicamente por via intravenosa, tem uma meia-vida de 8 horas, a eliminação é renal, como padrão de todos os glipopeptídeos até agora abordados, em torno de 78%. Ela tem uma excelente atividade sobre o pneumococo, mas tem a característica de ser inativada pelo surfactante pulmonar. Então, se você tiver uma situação de infecção por pneumococo, notadamente por pneumococo com padrão de resistência antimicrobiana, você pode utilizar essa droga desde que o processo inflamatório não esteja no pulmão. Você pode tratar qualquer outra situação com pneumococo, desde que não se trate de uma pneumonia. E você vai ter a inativação da droga. A posologia, a gente já se colocou uma droga de uso endovenoso, ela está indicada em infecções complicadas de pele e partes moles, com bactérias gram-positivas, na dose de 4 mg por quilo, dose única diária, em situações de bacteremia ou endocardite infecciosa por Staphylococcus aureus, você aumenta para 6 mg por quilo, também dose única diária. É um antibiótico que precisa ser diluído em soro fisiológico e a infusão não deve ser num tempo menor do que 30 minutos. E o seu principal efeito adverso é a miopatia transitória, certo? Determinando fraqueza muscular distal no paciente. Essa é a apresentação comercial que se dispõe até o momento. Tá? O próximo é a telavancina, é um lipoglicopeptídeo que foi lançado em 2009. Ele tem uma atividade bactericida que persiste por mais de 24 horas. Ele possui um duplo mecanismo de ação. Ele inibe a síntese de peptidoglicano, que é o normal de todo glicopeptídeo, e ele ainda inibe a síntese de alguns lipídios. Ele atua com concentrações inibitórias mínimas mais baixas do que a vancomicina e a teicoplanin sobre o Staphylococcus aureus meticilino resistente, e ele é superior à vancomicina em infecções de pele e tecidos moles detectada por esse mesmo Staphylococcus meticilino resistente. A posologia desse antibiótico é dose única diária de 10 mg por quilo por um intervalo que vai de 7 a 14 dias. Essa é a apresentação comercial disponível até o momento. Oritavancina é um glipeptídeo, aqui já passa a ser semissintético, é um glipeptídeo de longa meia-vida, ele tem uma meia-vida de 200 horas, praticamente um pouco mais de 8 dias. Então, uma meia-vida extremamente alargada. Ele tem grande capacidade de penetração intracelular, 300 vezes maior do que as concentrações plasmáticas, atravessa bem a barreira hematoencefálica. Então, num paciente que tem uma meningite por um Staphylococcus, outra bactéria que tem sensibilidade a glipopeptídeo, essa seria uma droga candidata a ser utilizada nesse tipo de situação, porque aquele diferencial de não penetração na barreira hematoencefálica aqui deixou de existir.
O seu espectro inclui cocos gram-positivos, de uma maneira geral, incluindo Staphylococcus meticillin resistente, Staphylococcus vancomicina resistente e Enterococo vancomicina resistente. Ele está indicado em situações de infecções graves de pele e tecido celular subcutâneo, meningite, pelo que a gente abordou agora acima. O frasco ampola tem de 400 miligramas, tá? Como é uma droga nova, a gente já percebeu isso, que todo antibiótico recém-lançado, por mais que você tenha estudo, e os estudos são extremamente exigentes até o seu lançamento para a utilização em seres humanos, você não vai conseguir a casuística, o número de pacientes que vão utilizar depois que a droga é lançada. Então, muitas vezes, algum efeito adverso que não se tinha observado em fase de estudos, são observados na hora que você lança a droga. Então, toda droga nova, ela tem uma certa limitação. Então, aqui existe uma limitação que é não se aplicar em pacientes abaixo de 18 anos. Então, a indicação desse antibiótico é de você fazer 3 ampolas, que dá 1.200 miligramas, dose única, em perfusão intravenosa de 3 horas em bomba de infusão. Então, você simplesmente faz uma ampola de antibiótico e você já consegue tratar aquele processo inflamatório que precisa ser debelado em questão. Então, é uma comodidade posológica extrema, né? Mas não se engane, o preço a ser pago, infelizmente, é salgado. São antibióticos que têm um preço bastante elevado. E a dalbavancina, que é também um glicopeptídeo semissintético derivado da teicoplanina, tem uma ultra longa meia-vida. Nós estávamos falando agora há pouco de um antibiótico que tem em torno de 8 dias de meia-vida. Aqui a gente está falando de um antibiótico que pode chegar a 12 dias de meia-vida. O perfil de atuação dele é semelhante: Staphylococcus, meticilino resistente, vancomicino resistente, pneumococo com perfil de resistência e sobre o enterococo com resistência à vancomicina. Ele tem uma atuação de 8 a 16 vezes maior que a vanco e que a teicoplanina. Agora, se a bactéria em questão for sensível simultaneamente aos 2 antibióticos, aí a dalbavancina não consegue atuar. Ela está indicada, liberada para utilização em graves situações de infecção de pele, tecido celular subcutâneo. O frasco, a apresentação é de 500 miligramas, não se administrar em pacientes menores de 18 anos, e você pode fazer 2 esquemas diferentes. Ou administra 1 grama seguido de 1 semana depois de 500 miligramas, ou você já faz as 1.500 miligramas em administração única, também em bomba de infusão, diluídos em 500 ml de soro glicosado, correr em 3 horas. Bom, muito obrigado. Por aqui a gente encerra a nossa conversa dos glicopeptídeos. Olha só, a Medicel tem mais uma novidade para você ser aprovado. O Coach de Aprovação, um especialista do nosso time focado em apoiar você durante todos os meses de estudo. Você sempre vai poder agendar um horário para conversar com ele, por telefone ou vídeo, sobre diversos assuntos relacionados à sua carreira médica. E ele pode montar contigo o melhor cronograma de estudos, alinhado com o que mais cai nas provas do seu interesse. Algo totalmente individualizado e personalizado, e vai te acompanhar para te ajudar a não sair do ritmo. Ah, e enviará várias notificações com lembretes importantes e dicas de estudo. Afinal, é sempre bom ter um apoio numa fase tão decisiva da vida, não é? Seu coach vai também fazer a ponte entre você e os nossos queridos professores. Todas as suas dúvidas serão respondidas por eles em pouco tempo. Ah, fala sério, é ou não é muito bacana? E você ainda vai nos dizer se ficou ou não satisfeito com a ajuda de cada professor. E você ainda terá o acesso ao histórico de todas as conversas que teve com seu coach e com os professores. E sempre que você estiver desanimado, se sentindo pressionado e precisando daquele apoio, é só ligar pra gente, por telefone ou por vídeo. Nosso foco é um só, a sua aprovação. Medicel, o melhor jeito de estudar é o seu, e agora em ótima companhia. Vamos falar agora, abordar o tema, que são as lincosaminas, que é uma família extremamente enxuta, né, de antimicrobianos. Existem 2 antimicrobianos nessa família, mas praticamente nos dias atuais, a gente só utiliza um deles. As lincosaminas, a história dessa família, ela começa em 1962, é uma família original, diferente de antibióticos,
mas que possuem uma semelhança muito grande com os macrolídeos. Compartilha o mecanismo de ação e compartilha, é bastante assemelhado, não diria igual, mas bastante assemelhado o espectro antimicrobiano. Tanto que existe uma resistência praticamente cruzada entre lincosaminas e macrolídeos, notadamente a eritromicina. Essa família que eu falei que era pequena, que era uma família enxuta, você tem aí os dois componentes. A gente tem um componente que é a lincomicina, que é um antibiótico obtido de forma natural, e nós temos um derivado sintético da lincomicina, que é a clindamicina. E a família, até o momento, se resume a esses dois componentes. Vamos falar um pouquinho agora da lincomicina. Ela foi isolada em cultivos de um fungo, que é o Streptomyces linconensis. Foi descoberta no ano de 1962. A estrutura química dela consiste na associação entre aminoácidos e açúcar, praticamente a mesma estrutura química que a gente observa com relação aos macrolídeos. Trata-se de um antibiótico bacteriostático e que inibe a síntese proteica. Tá? Todo antibiótico que cessa a síntese de proteína, ele paralisa o processo de multiplicação bacteriana. Agora, acho que eu já citei, que eu já falei sobre isso com relação à nossa aula inicial de macrolídeos. Para nós, profissionais da medicina, para nós, prescritores, essas informações que estão até agora contidas, elas não nos bastam. A gente precisa conhecer um pouquinho mais, por um motivo que eu já citei, que a gente vai repetir agora. Se a gente observar aqui, particularmente onde agem especificamente as lincosaminas, a gente vai ver que ela está aqui nesse grupo que age sobre a subunidade 50S. Ora, a subunidade 50S é o mesmo local, é o mesmo sítio que agem outros antibióticos, como o clonafenicol, que é um antibiótico pouco usado, como as streptograminas e como os macrolídeos, que é um antibiótico bastante utilizado. Então, eu preciso conhecer essa particularidade com relação ao mecanismo de ação para saber que numa situação de dois antibióticos que compartilham o mesmo sítio de atuação, eu não posso fazer a combinação desses dois antibióticos, eu não posso associá-los. Porque o que eu vou ter aqui numa associação dessa, que seria errada, é a competição pela ligação com o sítio de atuação dos antimicrobianos em questão. Quem chegar primeiro vai se ligar à subunidade 50S. O outro não vai conseguir exercer os seus efeitos antimicrobianos. Então, o que a gente busca quando associa um antibiótico com outro é uma potencialização de ação dos dois, ou de pelo menos um deles, um sinergismo verdadeiro. Aqui, a única potencialização que eu iria ter, se eu fizesse uma associação dessa, e, volto a repetir, está errada, era uma somação de efeito adverso. E isso, nem de longe, eu quero para o meu paciente. Com relação ao espectro, a gente destaca o Streptopiógenes, o Streptopneumonia, pneumococo, o Streptoagalactia, o Staphylococcus aureus, o Staphylococcus epidermidis e o Corynebacteria diphtheria. Uma pequena ressalva eu gostaria de fazer aqui. Tá? A eritromicina, sobre todos esses agentes, ela tem uma atividade melhor, uma atividade maior do que a própria lincomicina. Tá? Então, a gente vê que a lincomicina, ela seria, né, mesmo nessas situações aqui citando, uma alternativa à eritromicina que atua melhor. Outra ressalva que eu gostaria de fazer é que quando a gente cita Staphylo aureus e pneumococo, logicamente eu preciso me ater a que tipo de situação esse paciente está enfrentando. Não é qualquer situação, qualquer processo infeccioso determinado por esses dois agentes que podem ser graves e que tem um perfil de resistência antimicrobiana alargado, que eu vou lançar mão de uma eritromicina ou de uma lincomicina. Os demais não têm esse comportamento, mas especificamente falando do pneumococcus, Staphylococcus aureus, há algumas ressalvas com relação a esse antibiótico para enfrentar essa bactéria. Agora, é um antibiótico que tem a sua melhor indicação quando eu começo a falar em anaeróbios, porque ele tem atuação sobre bacteroides frágeis, tem atuação sobre actinomyces, tem atuação sobre o Clostridium tetani e tem atuação sobre o Clostridium perfringens. Aqui é uma situação, aqui são situações ao qual macrolídeo nenhum normalmente consegue fazer frente. Né? São situações potencialmente graves. Mas ainda assim, a lincomicina, por certas limitações que ela tem com relação à farmacocinética, com relação a efeitos adversos, ela é preterida por outro componente da própria família, que é a clindamicina. A gente vai abordar isso um pouquinho mais à frente.
Com relação à resistência, a gente tem a impermeabilização da parede celular. A gente sabe que, pelo mecanismo de ação natural do antibiótico, é um antibiótico que precisa penetrar no interior da célula bacteriana, e aí a célula fecha esses poros, o antibiótico não consegue penetrar, ou ocorre uma alteração nessa subunidade 50S, e o antibiótico não consegue se ligar ao seu sítio de atuação. Esses são os dois mecanismos de resistência que se conhecem com relação à lincomicina. A resistência é praticamente total com relação à eritromicina, que a gente diz que é uma resistência praticamente cruzada, mas ela é cruzada total com a clindamicina. Então, qualquer droga, qualquer bactéria que seja resistente à clindamicina será lincomicina, e o contrário também é verdadeiro. Agora vamos à questão da farmacocinética, que é um dos fatores limitantes da utilização da lincomicina, e é o fato que levou ela a ser preterida com relação ao outro componente da família. É uma droga ácida estável, logo, ela pode ser administrada por via oral, mas aí começam as primeiras restrições. O que você administrar por via oral, somente 30% vai ser absorvido. Então, se perde 70% do antibiótico. E ainda assim, você tem que fazer a observância que essa droga precisa ser administrada em jejum, porque na presença de alimentos, aquela absorção que já não era grande, ela cai pela metade. Então, é um antibiótico que tem já um fator limitante com relação à administração por via oral. Agora, é um antibiótico também hidrossolúvel. Se ele tem solubilidade boa em água, ele pode ser administrado por via parenteral. E pode ser administrado por via parenteral intravenosa ou intramuscular, com ótima absorção. Após a administração do antibiótico, ele vai determinar níveis terapêuticos nos rins, no fígado, no olho e no baço. O destaque para a concentração desse antibiótico é a sua boa concentração em tecido osteoarticular, que é um local, e é um tipo de tecido de difícil concentração para a maior parte dos antimicrobianos. Então, você consegue muitas vezes elencar em uma mão aqueles antimicrobianos que têm como destaque a sua excelente ou boa capacidade de concentração em tecido osteoarticular. Atravessa de maneira irregular, mesmo em vigência de processo inflamatório, a barreira hematoencefálica. E a explicação para esse processo está aqui. Alta taxa de ligação proteica, e nós já abordamos esse tema anteriormente. Todo antibiótico que tem alta taxa de ligação proteica, ele tem dificuldade de ultrapassar a barreira. Atinge os níveis no concepto em torno de 10 a 20% dos níveis maternos, o mesmo nível que se apresenta no leite materno. Isso tem um lado bom, sim, porque eu tenho uma certa segurança em utilizar esse antibiótico, sabendo que ele não vai chegar no concepto ou não vai chegar no bebê, no lactante, tá? Mas o lado ruim é que se eu quiser que o antibiótico chegue nesses locais, com esse tipo aqui eu não vou conseguir. Ele sofre metabolização hepática, então, diante de um paciente que tem algum grau, alguma lesão de moderada a grave hepática, que tem um grau de insuficiência hepática, há necessidade de reduzir, ou o que é muito mais comum com relação a essa droga, que não é nem de longe substituível, é você trocar por outro tipo de antibiótico. A via de eliminação desse antibiótico vai depender da via de administração que você o fizer. Então, se você administrar a lincomicina por via oral, ela vai ser eliminada maciçamente pela via biliar fecal, em torno de 80% a 90%. Se você faz a administração por via parenteral, aqui você já inverte. Então, você tem a eliminação 70% pela via urinária, em sua maior parte. A gente precisa estar atento com relação às situações de paciente com insuficiência hepática ou insuficiência renal, na hora da via de administração que for escolher para esse tipo de antibiótico. Indicações de posologia: osteomielite, pela sua atividade sobre estafilococos, que vem a ser o principal agente causador de artrites e osteomielite, e pela sua característica de boa concentração em tecido ósseo, que a gente citou anteriormente. Infecções respiratórias, infecções determinadas, sejam elas respiratórias ou de pele, determinadas pelos streptococos, estafilococos ou pneumococo, de pequena a média gravidade. E já seria uma terceira alternativa atrás de outras drogas que estariam à frente da lincomicina, como as penicilinas e macrolídeos. Então, é um antibiótico que hoje em dia é muito pouco prescrito, porque ele perdeu
vamos dizer, campo para macrolídeos e penicilina para situações como essa, e para situações de maior gravidade, que a gente vai ver um pouco mais à frente, ele perdeu para a própria clindamicina, que a gente vai ver que tem um comportamento, do ponto de vista de farmacocinética e efeito adverso, muito mais vantajoso com relação a esse antibiótico que está em questão. Na infecção puerperal, onde você pensa na possibilidade de envolvimento de bacteroides frágeis, certo? Na septicemia por bactérias gram-negativas anaeróbicas, associada com outros fármacos. A posologia para o adulto seria a administração oral 2 gramas por dia, fracionada em 3 ou 4 tomadas, o uso parenteral 600 miligramas a cada 8 horas ou a cada 12 horas, e aí esse é um antibiótico que deve ser diluído em 100 ml de soro fisiológico ou soro glicosado, e o tempo que esse antibiótico vai correr deve ser pelo menos de 1 hora. Para a criança, a posologia é de 30 a 50 miligramas por quilo dia, também fracionado em 3 ou 4 tomadas, a via parenteral, 10 a 20 miligramas por quilo dia, com a mesma observação que nós fizemos aqui com relação à diluição e o tempo de infusão do antibiótico. Reações adversas. Normalmente é bem tolerado, mas existe a possibilidade de náuseas, vômitos, dor abdominal, dor no local da administração, se você utilizar a via parenteral intramuscular, possibilidade de flebite e diarreia. Agora, é muito mais grave quando você começa a abordar situações adversas do tipo possibilidade de bloqueio neuromuscular, bradicardia, hipotensão, arritmias e parada cardíaca. Então, são efeitos adversos que nós não podemos nem de longe desconhecer e desprezar, e eles têm uma relação íntima com a diluição da droga e o tempo de infusão, mas são efeitos adversos de um potencial de gravidade bem maior. Bom, vou falar agora um pouquinho da clindamicina, que é um derivado semi-sintético obtido a partir da lincomicina, ele vem em 66, ele apresenta uma farmacocinética melhor, ele tem um aumento de potência microbiana e ele em si determina menos efeitos adversos. Então, a gente vê que a clindamicina ela só tem vantagens com relação à própria droga precursora, que é a lincomicina. Isso praticamente determinou, podemos dizer assim, a morte da lincomicina. Porque em outras indicações, que não sejam aquelas com relação a bactérias anaeróbias, ela já foi suplantada, a lincomicina foi suplantada com relação a um vasto número de macrolídeos e penicilinas. E nas indicações, especificamente falando de bactérias anaeróbias, por essas características que nós citamos aqui do comportamento da clindamicina, ela foi suplantada. Então, hoje é praticamente um antibiótico, a lincomicina, que se usa muito pouco. Ao contrário da clindamicina, que é uma droga que tem uma utilização ainda bem vasta nos nossos dias. O espectro é assemelhado ao da lincomicina, mas aqui mais uma vantagem com relação à droga precursora, ela tem uma potência clindamicina de 4 a 16 vezes maior do que a lincomicina. E ela ainda tem a capacidade de potencializar respostas imunológicas. Ela pode potencializar o efeito de quimiotaxia, opsonização, e ela pode estimular a fagocitose leucocitária. Com relação ao espectro, a gente cita aquelas formas bacterianas que nós já tínhamos citados anteriormente, Streptopiógenes, Pneumococcus, Streptococcus agalacti, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium diphtheriae, mas já são acrescidos outros, as possibilidades de utilização já são ampliadas. Então, a gente começa a falar de pneumocistis girovese, leia-se, grave pneumonia nos pacientes imunocomprometidos, toxoplasmose no Toxoplasma gondii e como alternativa na malária pelo Plasmodium falciparum. Mas o destaque continua sendo a sua excelente atuação sobre bactérias anaeróbias, com destaque para bacteroides frágeis, Actinomyces, gênero Clostridium e os Streptococcus. A farmacocinética a gente vai ver que é bem mais vantajosa do que a lincomicina, é um antibiótico ácido estável, pode ser utilizado por via oral, rápida e completa a absorção. Lembrar que a lincomicina tem uma absorção de 30%, aqui a gente está falando em 80%, 90%, me desculpe, corrigindo, independente da presença de alimentos ou não. Então, aqueles fatores limitantes anteriores da lincomicina nós não observamos aqui. É uma droga que pode ser utilizada por via parenteral endovenosa,
ela é hidrolisada e liberada para ação em 6 a 10 minutos, e se for utilizada por via intramuscular, ela vai conseguir níveis séricos máximos em 2 horas. Existe ainda a apresentação para a utilização por via tópica. Após a sua administração, ela vai conseguir ter concentrações terapêuticas nos pulmões, no fígado, na bile, baço, rins, intestino, útero, próstata, ossos e articulações e líquido sinovial, com concentrações que correspondem a 60% a 85% das concentrações séricas. E tenha muito boa concentração também em tecido ocular, como a coroide e a retina. Sofre metabolização no fígado, a maior parte da eliminação é inativada, e aí não varia de acordo com a via de administração. A eliminação da clindamicina é eminentemente biliar fecal, em torno de 90%. E as indicações de posologia da clindamicina, infecções estreptocócicas e estafilocócica, também como alternativa, uma terceira alternativa, se não pudesse lançar mão de penicilinos e macrolídeos. Na malária falciparum, é um esquema alternativo associado à quinina, que vem a ser um dos esquemas que podem ser utilizados na gestante, visto que os esquemas primordiais têm uma série de inconvenientes para a utilização nessa paciente gestante. Com relação ao toxoplasma gondii, na corioretinite toxoplásmica, associada a um glicocorticoide, e na neurotoxoplasmose, associada a pirimetamina, se o paciente tiver alergia às sulfonamidas, visto que a sulfadiazina com pirimetamina é a escolha, a terapêutica de escolha para fazer frente à neurotoxoplasmose. Na pneumocistose, pelo pneumocystis gyrovese, pneumonia grave, ela é associada à primaquina como uma terceira alternativa no caso do esquema inicial primordial, que é a combinação de sulfametoxazol com trimestoprim, ou o segundo esquema com pentamidina, esses não puderem ser administrados. Existem ainda algumas apresentações, como já citamos, para uso tópico, em solução para tratamento de acne, e cremes vaginais para a utilização em vulvovaginites, também pode ser utilizada em situações de osteomielite e artrite séptica. Encontra também aqui a sua melhor indicação em infecções graves causadas por bactérias anaeróbias, bactérias do gênero Clostridium, bacteroides frágeis e o Pepis streptococcus. Então, são bactérias que podem determinar situações de com potencial de gravidade muito grande, como quadro séptico, peritonite, pneumonia por aspiração, aborto séptico, infecção puerperal, e são infecções com gravidade e de um quadro de multiplicidade, possibilidade de múltiplos agentes em questões, como o abscesso hepático, a faceite necrotizante, a celulite necrotizante, a gangrena. Normalmente, em situações graves como essa aqui que nós citamos agora, você não consegue fazer abordagem dessas situações com um esquema de monodroga. Normalmente, você tem que ter uma associação aqui de múltiplas drogas, como antibióticos beta-lactâmicos, falando de cefalosporina de terceira geração para frente, quinoloônicos de ciprofloxacino para cima, aminoglicosídeos, e aí a clindamicina entraria aqui como uma droga dirigida especificamente para anaeróbios. Quando você faz a droga por via oral, a posologia é de 150 a 300 miligramas a cada 6 horas ou 8 horas para o adulto. Para a criança, você vai fazer de 15 a 30 miligramas por quilo dia. A administração parenteral, para adulto, em média, de 600 a 2.700 miligramas dia. Em situações de maior gravidade, você pode estender até 4.800 miligramas para esse adulto. Para a criança, você vai fazer 40 miligramas por quilo dia, com a dose mínima, independente do peso, de 300 miligramas, todas essas dosagens fracionadas em 3 ou 4 tomadas por dia. A administração endovenosa requer os mesmos cuidados que nós observamos com relação à lincomicina, que é a diluição em pelo menos em solução fisiológica ou solução glicosada, e administrado por um tempo de em torno de 1 hora, essa infusão. Os efeitos colaterais são praticamente os mesmos que nós falamos com relação à lincomicina, embora ela determine um percentil bem menor de efeito adverso. A apresentação de comprimido de 300 miligramas, ampola de 300, 600 e 900 miligramas, cremes ginecológicos e solução de administração tópica. Bom,
Com isso, eu encerro as minhas aulas, a minha conversa com vocês sobre antibiótico, mas eu não podia encerrar essa nossa conversa falando num tema que eu falei lá no início, na minha primeira aula de macrolídeo, que é a grande preocupação que a gente tem com relação à questão do desenvolvimento, hoje, ser célere cada vez maior de resistência bacteriana aos antibióticos. Parte dessa resistência se deve a nós, prescritores. Resistência bacteriana ela é um processo inerente, é um processo natural. Agora, a velocidade com que ela se instala e a amplitude com que ela se instala, nós podemos alterar. Então, nós temos aqui armas terapêuticas que nós falamos essa semana inteira, e nós precisamos conhecer essas armas terapêuticas e fazer um bom uso dessas armas terapêuticas, para que nós possamos diminuir a velocidade de instalação dessa resistência. Então, fica aqui algumas dicas, né? Antibióticos não são antitérmicos. Nem sempre febre é sinônimo de infecção. E muitas vezes é um processo infeccioso, mas não é bacteriano, é um processo viral que não tem nenhuma indicação de se usar antibiótico. Antibióticos não são ansiolíticos. Eles não servem para resolver a ansiedade natural do paciente ante um quadro infeccioso que ele esteja apresentando. Isso cabe a nós, profissionais, que temos o conhecimento e a ciência e a expertise de vermos e de determinarmos qual a melhor abordagem terapêutica para aquele paciente em questão. Antibióticos não são cicatrizantes. Antibióticos não cobrem catéteres e sondas. Não são substitutos de uma boa anamnese e de um exame físico, que é o passo inicial e a base de todo o processo decisório de diagnóstico e terapêutica. Antibiótico não substitui técnicas cirúrgicas corretas. Antibióticos não são drogas placebas. Não devem ser usados sem uma boa indicação e de forma correta. E, por fim, aquela dúvida que sempre às vezes acontece. Como utilizar os antibióticos? Como é que eu devo utilizar esses antibióticos? Então, a gente diz o seguinte: use esse antibiótico por via tópica, use esse antibiótico por via oral, você pode utilizar esse antibiótico por via parenteral, mas nunca use por via das dúvidas. Então, o antibiótico é uma arma séria que deve ser utilizada de forma correta para você evitar exatamente essa situação de desenvolvimento de resistência bacteriana. E, por fim, e aí finalizando mesmo, eu só tenho que agradecer a vocês, né? Aqui a gente está encerrando, e o meu agradecimento a vocês em todas essas línguas. Eu não consigo, não vou me atrever a ler todas, mas quem souber vai ver aí, em cada dialeto, cada idioma. O meu agradecimento pela essa oportunidade de ter passado essa semana aqui com vocês, conversando sobre um tema que, para mim, eu gosto muito, é muito caro para mim, é muito importante, é um tema que eu lido diariamente com ele, né? E agradecer a audiência que já me foi informada, que foi muito boa, e dizer que a gente se coloca à disposição para os eventos que vierem à frente. Muito obrigado e uma boa noite.